Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo eu proponho a vocês um desafio de adivinhar qual é o time de futebol que eu estou falando. Mas antes disso, se você está curtindo o conteúdo, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas assistam esse conteúdo e também se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Logo após a vinheta, falaremos sobre esse time que tem muito destaque no cenário nacional. Bom, vamos começar então sobre a fundação desse time que eu estou falando. Bom, esse time foi fundado no dia 2 de fevereiro de 1914. Ele tem 110 anos de existência. Ele possui duas cores e por isso ele é conhecido também como um time bicolor. As duas cores, logo mais no vídeo eu vou falar quais são essas cores, mas ainda, claro, não posso citar as cores dessa equipe. Essa equipe já conquistou uma Copa do Norte em 2002. Tem outros títulos regionais importantes na sua história, e um deles é a Copa Verde. Aliás, essa equipe já conquistou 4 vezes o título da Copa Verde, em 2016, em 2018, em 2022 e a mais recente foi nesse ano de 2024, com um grande espetáculo na decisão, hein? Acho que você já sabe qual time é, mas vai vir mais dicas pela frente. Antes de eu falar mais dicas sobre esse time de futebol, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Você também tem a possibilidade de se tornar membro a partir de R$ 1,99 por mês. Você pode se tornar membro do canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais, como é o caso da nossa membro, Samantha Oliveira, torcedora do Atlético Paranaense, que é membro aqui no canal. Mais uma vez, meus agradecimentos a Samantha Oliveira. Bom, continuar destacando, essa equipe já conquistou 2 vezes o título da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Em 1991 e em 2001, hein? Já tem 2 vezes campeã da Série B. E essa equipe é uma campeã paranaense de mão cheia, paraense de mão cheia, desculpa, corrigindo aqui, paraense. Já conquistou 50 vezes o título do Campeonato Paraense. O mais recente foi esse ano de 2024. E o primeiro título paraense que essa equipe conquistou foi em 1920. Aliás, foi uma sequência ali, ó. 1920, 1921, 1922, 1923, hein? São 50 títulos paraenses, hein? Você já sabe qual é o time de futebol que eu estou falando? Coloca aí nos comentários o seu palpite para esse time que eu estou falando. Qual time vocês acham que é? Deixem nos comentários, hein? Bom, esse time viveu anos de glória na década ali, começando o ano de 2000, né? Que foram chamados de anos de ouro para essa equipe, né? Com 3 conquistas seguidas de campeonato paraense. O time, que era comandado pelo técnico Givanildo Oliveira na ocasião, ganhou o título da Série B do campeonato em 2001 e ganhou a Copa dos Campeões em 2002, né? Que era o Campeonato Brasileiro da Série B em 2001, com o título, né? O Paysandu ganhou no ano seguinte a Copa dos Campeões, uma competição que reunia os mais bem colocados nos torneios regionais. Na final, o Paysandu passou pelo Cruzeiro. Com a conquista dessa Copa dos Campeões, essa equipe teve a possibilidade de disputar pela primeira vez na sua história a Copa Libertadores da América, que envolvia os melhores clubes da temporada anterior de países da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai, sendo assim o único clube do norte do Brasil a participar de uma Libertadores da América, tá? Agora deixo aí para vocês falarem qual é o time de futebol, hein? Bom, agora que você já sabe qual é o time de futebol, eu vou falar para vocês, é o
Paysandu, hein? O Paysandu é o único time do Norte que disputou uma Copa Libertadores da América, né? Na ocasião, naquele ano, também tinha Santos, né, que era o campeão brasileiro de 2002, o Corinthians, que foi o campeão da Copa do Brasil de 2002, e o Grêmio, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, recebendo a vaga do vice-campeão brasileiro na ocasião, que era o Corinthians, pois o Corinthians já tinha vaga garantida na Libertadores. A equipe do Paysandu, que caiu no grupo 2 na ocasião, tinha Cerro Porteño no seu grupo, Sporting Cristal e Universidade Católica. Após 4 vitórias e 2 empates, o Papão do Curuzu terminou na liderança do grupo com 14 pontos. Uma belíssima campanha. Teve a terceira melhor campanha da primeira fase da Libertadores, atrás apenas do Corinthians e do Santos. Porém, as duas equipes ali, o Corinthians fez um ponto a mais e o Santos fez a mesma pontuação que o Paysandu, porém fez mais um saldo de gols melhor, por isso o Papão do Curuzu ficou em terceiro lugar na classificação geral, com a campanha muito boa na primeira fase. A grande sensação da Libertadores de 2003, sem dúvida, foi a participação do Paysandu, né? Que teve uma goleada histórica, a golear o Cerro Porteño do Paraguai por 6-2 em pleno estádio lá no time paraguaio. Bom, o Paysandu ficou em primeiro lugar com a campanha irretocável, né? E justamente nas oitavas, quem veio cruzar o caminho do Paysandu foi o Boca Juniors, que com empate ali na última rodada da fase de grupos acabou caindo para o segundo lugar no grupo e quis aí então cruzar o caminho do Paysandu. E os jornais na época falavam assim que o Boca Juniors ia fazer 8-0 no Paysandu. Anunciavam isso com todo o Papão na Libertadores, quem é o Papão. E você já vai saber o que aconteceu nesse confronto. A vitória veio para o Paysandu em pleno estádio La Bombonera, lotado, contra um Boca Juniors que é muito difícil vencer lá, né? E não foi apenas uma vitória simples de 1-0, não. Tomou ares de dramaticidade, porque a equipe do Paysandu teve que jogar com um jogador a menos. E mesmo assim com gol de Yarley, que foi um dos grandes destaques do Paysandu, também foi fundamental para a equipe bicolor conquistar uma vitória importantíssima lá no La Bombonera por 1-0 diante do Boca Juniors. E foi um feito ainda maior, né? Porque times brasileiros dificilmente conseguem vencer no La Bombonera o Boca Juniors, né? Isso até então, antes do Paysandu, só o Santos de Pelé em 1963 e o Cruzeiro de Ronaldo em 1994 tinham conseguido esse feito. Depois, só o Fluminense e o Palmeiras conseguiram repetir esse feito inédito de vencer o Boca Juniors no estádio La Bombonera. Apesar da vitória no jogo de ida, no jogo de volta o Paysandu recebeu o Boca Juniors no estádio Mangueirão lotado de torcedores, mais um recorde de público na história na Libertadores da América. O Paysandu acabou sendo derrotado 4-2 para o Boca Juniors e acabou sendo eliminado então nas oitavas de final da Copa Libertadores. Aliás, é o orgulho do Paysandu dizer que é o único time do Norte que disputou uma Libertadores da América. Realmente não é só de glórias que um clube de futebol vive, né? E veio os piores momentos da sua história em 2005 e 2006, quando o time sofreu rebaixamentos, né? Terminou na 21ª posição na Série A. Dentre os 22 participantes que tinha na época, o time foi o vice-lanterna, ficou apenas à frente da Brasiliense e acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2006, o time era favorito ao acesso. Terminou em quarto lugar no campeonato, após uma goleada de 6-2 na Portuguesa em pleno Canindé. Porém, com problemas de salários atrasados, retorno no campeonato entrou em declínio e a equipe acabou perdendo, tomando goleadas históricas, como a goleada, por exemplo, de 9-0 para o Paulista de Jundiaí. E aí alguns jogadores abandonaram o elenco, né? No último último jogo desse campeonato, no Mangueirão, contra o Marília, acabou vencendo por 4-1. Mesmo assim, acabou sendo rebaixado após a derrota da Portuguesa contra o Sport na Ilha do Retiro, né? E aí a equipe disputou a Série C, teve bastante dificuldades nesse longo período até voltar hoje a disputar aí uma Série B de Campeonato Brasileiro.
Resumindo, a história do Paysandu é muito bonita, com conquistas históricas, títulos de Série B de Campeonato Brasileiro e uma participação histórica na sua participação na Copa Libertadores da América, né? Como rivais, o Paysandu tem dois. O principal deles é o Remo, mas o Tunaluso também é um grande rival aí do Paysandu, hein? A equipe que tem o seu próprio estádio, né, o chamado Curuzu, que é o estádio que tem uma capacidade de 16.200 torcedores, e muitas vezes a equipe também joga no estádio do Mangueirão, com 53.635 torcedores a sua capacidade, hein? O seu mascote é o papão aí, o lobo, né, o bicho papão. E o torcedor é conhecido como torcedor do papão ou torcedor bicolor. As suas cores, azul e branco.